Mishnah 11. Rabi Roshua diz: o mal olhado, olhar invejoso, a má inclinação e Yetzer Hará, e o ódio pelas pessoas retiram o homem do mundo, retiram a pessoa do mundo. Vamos entender, segundo nossos grandes sábios, pensando pelo Ravovada de Bartenura. Olho mal, o que é o invejoso? O que é o mal olhado? Tem o mesmo sentido de olhar negativo. A pessoa não se satisfaz com aquilo que possui e vive buscando outras coisas. Então ela vê o que ela tem com maus olhos. Ah, eu só tenho isso. Eu só tenho isso, me falta ainda muita coisa. Então, todo momento que ela olha para o que ela tem e aquilo não vale nada, ela tira o valor, ela olha negativamente para o que ela mesma tem, então ela está tirando ela mesma da sua própria vida. Porque se Hashem colocou na sua mão isso que você tem, a casa que você mora, os filhos que você tem, a esposa que você tem, o trabalho que você tem, o círculo de amigos que você tem, tudo isso a pessoa pode olhar com maus olhos e desprezar tudo isso, falar, tudo isso daqui não vale nada. A esposa podia ser melhor, o marido podia ser melhor, os amigos podiam ser melhores, o carro podia ser melhor, a bicicleta podia ser melhor. Por quê? A propaganda, o filme, tudo que vem para mostrar, para tentar te vender, vem te mostrar coisas, entre aspas, aparentemente melhores. Então você olha para o que você tem com desprezo. E isso é uma das coisas que o quê? Vão tirar a pessoa do mundo. Porque se ela tem aquilo que ela tem é para que ela alcance o seu propósito de vida. Ela tem uma missão de vida. Para executar essa missão, ela precisa de ferramentas necessárias, ela precisa do ambiente propício. Exatamente aquele ambiente propício. Se ela não está entendendo que aquele ambiente é para um motivo espiritual, e ela acaba se confundindo e se apegando à, à externalidade material, ela não vai estar cumprindo o seu papel no mundo. Ela não vai estar fazendo a sua missão na Terra e desprezando o que ela tem e não fazendo sua função, vai tirar o sentido dela de continuar vivendo. Então, o Yetzer Hara, na verdade, a outra faceta do Yetzer Hara, que é o próprio Malach HaMavet, que é o próprio anjo da morte, e a terceira faceta é o Satã, o bicho que acusa. Então ele vai acusar lá em cima para Deus, falar: Deus, olha, tá vendo esse daqui que não está contente com o que tem, só reclama de tudo, ele não utiliza dos meios que o Senhor lhe dá para cumprir sua missão na Terra, então vamos tirar ele do mundo, ele não está cumprindo o que ele precisava fazer. E aí se Hashem fala, verdade, vai lá. Já que ele não está satisfeito com nada, ele não está avançando na missão que a gente deu para que ele se conserte, então tira ele da vida. Então tira a vida dele. Então vai o anjo da morte, ó, faz a execução. Há também quem explique o olho mau como alguém que lança um olhar prejudicial sobre os bens ou sobre os filhos do próximo, causando-lhe dano. Então existe o olhar negativo de olhar o que a própria pessoa tem, como aquilo não é suficiente, aquilo não é bom. E o segundo é olhar para o que o outro tem e jogar o mal olhado, olhar aquilo de um jeito, como é que ele tem aquilo, como é que Deus deu aquilo para ele, como é que ele tem aquilo muito melhor, eu tenho muito pior, sendo filho, sendo marido, sendo esposa, sendo bens materiais, não importa, celular, o que for, a pessoa olhar para o do outro e falar, olha como o do outro é muito melhor do que o meu, então joga esse olho negativo, esse mal olhado, esse Ain Hará, e destrói o que é do outro. Ódio às pessoas refere-se ao ódio sem motivo, odiar os outros. Isso advém, se a gente fala do mal-olhado, esse que vive na frente da televisão, vendo que aquele lá fez uma viagem e tem um grupo de amigos perfeito, e tem o carro legal e tem não sei o quê. E aí você, porventura, acabou vendo, não no filme, na vida real, alguém com um carro parecido, certo? Alguém com um grupo de amigos parecido, você logo associa que ele é o bonzão, ele é o máximo, porque foi isso que o filme te vendeu. Você comprou a ideia como o auge ser
aquele tipo de carro, aquele tipo de amigo, aquele tipo de viagem. E aí, quando você vê alguém com aquilo e você não ter, você vai passar a odiar o outro. Você vai odiar o outro, porque ele tem aquilo que colocaram na sua cabeça que é o ideal. Então você vê o outro usufruindo desse mundo no seu auge e você fantasiando com que aquilo aconteça, querendo com que aquilo aconteça na sua fantasia e vai acender o ódio sem motivo ao próximo. O que o próximo tem a ver? Às vezes ele tem aquele carro porque ele ganhou para trabalhar e quem está no carro com ele são pessoas do trabalho, ou seja, ele nem escolheu aquilo e no final ele aparentemente está fazendo igualzinho o que o filme reproduz. E você que está de fora olhou aquilo e interpretou como se fosse exatamente o que acontece no filme. Aí pronto, acendeu a inveja, odiou o outro na alma, e esse ódio não tem motivo. Então acaba que dá até uma sequenciada e uma coisa acaba explicando a outra. Então o próprio Ravavada de Bharatyanura traz um entendimento, um pequeno entendimento do Rambam. Depois a gente vai ver o Rambam na íntegra. Então, o Rambam explica ódio às pessoas como atitude de quem despreza a convivência com os outros e prefere permanecer sempre sozinho. Então, aquele que odeia o próximo, ele está sempre olhando o outro com maus olhos também, é uma interpretação. Fala, aquele lá, ele só fala besteira. Na verdade, a pessoa nem fala besteira. Fala algo normal, cotidiano. Esse daqui olha com maus olhos o que o outro fala, ou então o que o outro veste, ou então o que o outro tem. E disso, de ficar olhando o outro negativamente, ele também vai passar a odiar o outro. Então, não vamos explicar ódio às pessoas como atitude de quem despreza a convivência com os outros. Ele não entende o que tem de bom em conviver com o outro e prefere permanecer sempre sozinho. Aqui tem lado positivo e lado negativo. Se aquele que você convive realmente ele é tóxico, sabe, fala lachonará o dia inteiro, se veste de um jeito vulgar, de um jeito ostensivo às vezes, né, de ostentação, ou seja, você percebe que aquilo realmente é uma influência negativa, então não tem nenhum problema em você querer se afastar. Não precisa odiar o outro. Mas você entende que aquilo não é algo saudável, não é uma influência boa, então você se afasta, assim como a própria Mishnah do Pirkei Avot antes ensinou, que ter um vizinho mau é uma das piores coisas, porque a influência dele vai te derrubar. Mas aqui, o ódio às pessoas como atitude de quem despreza a convivência, isso vem. Aqui está sendo explicado sobre a soberba. Aqui está sendo explicado sobre a arrogância, a gavá, que é ele se sentir bonzão e ele olhar para os outros como vermes, como pessoas desprezíveis. Então aqui ele começa a odiar todo mundo que tem ao seu redor. Isso é algo muito grave. É algo muito grave. Tem que entender da onde vem essa vontade de se afastar dos outros. É porque realmente o pessoal é nocivo, não tem o que se aproveitar de nada do outro, não tem como talvez fazer uma conversa que vai abrir a mente, algo do tipo, ou se vem da gavá, que é do orgulho, que é de se sentir melhor do que o outro. Aí vai ficar algo muito, muito problemático e tem que fazer essa autoanálise. Também ouvi a seguinte explicação: trata-se de uma pessoa de temperamento difícil, que desperta contra si o ódio dos demais e faz com que todos acabem a odiando. Então, alguém que tem um temperamento difícil e por conta de, sabe, várias coisas, ela acabe se portando de um jeito que ela vai fazer com que os outros passem a odiá-la. Então agora a gente vai entender o que o Rambam tem a dizer sobre essa Mishnah na íntegra. Ele quis, ele quis dizer que a busca incansável por dinheiro, o excesso de desejos e a corrupção da alma, juntamente com a doença conhecida como melancolia, literalmente a enfermidade da bile negra, podem levar a pessoa a rejeitar tudo o que seus olhos veem. Lembrando que o Rambam ele era médico do rei, ele era um médico cirurgião profissional da época, um dos melhores do mundo. Então aqui ele ainda trouxe para o aspecto medicinal. Então, de novo,
que a busca incansável por dinheiro, ou seja, aquele que tem o mal olhado, ele está sempre vendo negativamente o que tem e logo ele está buscando o que não tem. Ele está correndo na rodinha dos ratos ali incansavelmente, escravizado pela sua má inclinação. Então, aquele que olha o que tem com desprezo, corre atrás do dinheiro todo dia. E agora, o que está dando dinheiro? Qual mercadoria eu compro? O que eu vendo? Mas calma aí, já tem casa, já tem tua carruagem, teus cavalos, já tem tuas plantações de subsistência para poder. Por que você quer mais? Senta, estuda a Torá. Senta com seus filhos, ensina o que você já aprendeu. Você quer mais dinheiro, você já tem tudo. A base, vamos dizer, não vou falar o mínimo, mas assim, o médio já tem. Não, mas eu quero o auge. Não precisa. Você quer o quê? Você quer trabalhar a Deus ou você quer trabalhar o bicho? Então, o excesso de desejos é a corrupção da alma. Ele que deseja tudo, ele quer, sabe, tudo. Saiu na moda, tá na moda a bolsa, o perfume, o carro, não importa o que do mundo material. Ele tá ali toda hora se atualizando do que saiu de última geração de qualquer coisa, e ele tá se corroendo por dentro que ele ainda não teve aquilo. Saiu o celular novo, ele não comprou. Saiu uma pia nova do banheiro e ele ainda não instalou, não comprou, instalou lá no seu. Então ele tá, cadê? Como é que eu posso ganhar dinheiro para estar na moda? É isso que o Ramo tá falando. Você quer estar na moda? Então você vai estar propenso a ter uma doença, ele chama de melancolia. Hoje em dia eu não vejo com outros olhos senão a própria depressão. A pessoa está melancólica, está vendo tudo negativamente, nada vale, a minha vida não tem sentido. Para que eu vou sair do quarto? Por que eu vou levantar da cama? Tristeza, e olha tudo do lado negativo, e rola aquela negatividade pesada. Isso pelo lado espiritual. São inúmeros e inúmeros é, é, inúmeras entidades negativas que se colam e se grudam com aquele que vê negativamente as coisas, ou seja, Deus te dá tudo de bom, olha a infinidade de coisas maravilhosas que Hashem te dá. Isso desperta a Karatatov, o agradecimento. Isso desperta uma conexão e um agradecimento a Deus. Sabe quando você está de bem com outros, fala, obrigado, você me, me, me sustentou, ou me deu um presente legal, sabe? Você fica de bem-estar com o outro. Quando alguém te fez algo negativo, algo ruim, você fica o quê? Rancoroso com o outro. Então, tá reclamando de tudo que tem, tá olhando com maus olhos tudo que tem, é como se a gente tivesse rancoroso com Deus. E o pior de tudo, quando alguém te fez um mal e você é rancoroso com aquele que te fez um mal, existe uma lógica. Agora Deus te dá tudo o melhor possível dentro do que te cabe. E ainda assim você tá rancoroso com Deus. Então aqui é uma transgressão pesada, que junto com essa transgressão abre portas espirituais que junto vem um exército de coisas negativas e terríveis e se colam a pessoa. Então aqui o Rambam está falando que a consequência vai ser melancolia, depressão, literalmente a enfermidade da bile negra, ele até mesmo nomeia isso de acordo com as doenças da época, podem levar a pessoa a rejeitar tudo que seus olhos veem. Tudo que o olho vê a pessoa não gosta. Toma aqui um prato de comida, ah, não quero. Toma aqui um presente, uma joia, alguma coisa, ah, não quero. Tudo que a pessoa vê, o olho negativo. Ela rejeita, ela vê aquilo como ruim, como insuficiente. Ela passa a odiar a convivência com outras pessoas e encontra mais prazer na companhia dos animais. Ou seja, ela passa a odiar pessoas. Passa a odiar pessoas. Ou que ela vai olhar com maus olhos o lado bom das pessoas, ou que ela vai focalizar só no lado negativo do outro e disso acabou. Se a pessoa criou uma natureza em si nesse ponto e fortaleceu essa natureza e vive em prol dessa natureza, uau, que perigo, que perigo. Então ela mesma já não consegue mais estar no convívio com outras pessoas. Ela vai viver com o quê? Com os animais. O animal não fala, ela não vai ter inveja do animal, o animal vai ser, de modo geral, é, é, vai gostar, né? Se for um cachorro ainda assim, abana o rabinho, vem, pede comida, vira um nenenzinho da pessoa, o cachorro, certo? Outro tipo de animais, onde ali o animal ele vai ter sua natureza, vai comer, vai ter suas necessidades básicas, e você vai pegar ele no colo, fazer carinho, tratar igual um ursinho de pelúcia vivo, e não vai ter aqui
certo? Faculdades humanas, não vai ter, sabe, a pessoa, aquele está trabalhando, aquele está bem, ele se casou com tal, ele está namorando tal e tal coisa está acontecendo. Ou seja, você não vai ter motivo para ter inveja do animal, diferente de um ser humano. Preferindo viver isolada em desertos e florestas. Você fala, cara, não aguento, não suporto mais ninguém, vou embora. Acabou, vou para a floresta. Escolhe lugares desabitados para morar. Então, o próprio Rambam, no seu livro Mishneh Torah, na sua enciclopédia da Torá, livros de filosofia, etc., lá ele ensina que se a pessoa vive, se o judeu, especificamente o judeu, vive numa comunidade de transgressores, onde lá ninguém cumpre o Shabat, o pessoal fala Lashon Hará, maledicência contra os outros dia e noite, tá lá ensinando tudo que tem de pior para as crianças pequenas, ou seja, você não consegue ficar lá. Enquanto você tá lá, tá tudo de errado acontecendo. Tem mulheres vestidas lá de um jeito terrível. Você não pode olhar para nenhum lugar. O que que o Rambam diz? Sai dessa cidade e vai para outra. Tá num bairro, sai desse bairro e vai para o outro. Se o problema for o prédio, a vizinhança, sai dessa vizinhança e vai para o outro. E ele chega num caso. E se não tiver uma vizinhança? E se não tiver uma outra cidade que tenha um local sadio, judaico, minimamente judaico para viver? Não precisa ser judeus. Pode ser um lugar de não judeus. Porém, não judeus que se respeitem. Não tenha promiscuidade na rua, não tenha bordel a cada esquina, não tenha coisas repugnantes que só vem ensinar para as crianças e trazer só influências negativas. E que o Rambam fala, sai, arruma tuas coisas e vai morar no deserto. Então, quando aqui é na real luta contra o que tem de pior de influência no mundo, o Rambam ele mesmo recomenda, sai e vai morar nas florestas ou no deserto. Não, mas lá é risco de vida. Lá pode ser que tem escorpião, cobra. Lá o clima é de dia muito calor e de noite muito frio. Em outras palavras, o que a gente aprende? Não tem problema. Cuida da sua alma espiritual, que ela é infinita. Através do cumprimento da vontade de Deus, você vai conseguir o quê? Conexão com Deus, cumprimento às mitzvot. E mesmo se a vida na Terra for curta, a sua vida espiritual com Hashem é infinita. É melhor viver pouco conectado com Deus do que muito dentro da cidade, acabar se aderindo à cultura local, sendo contra a vontade de Deus, e a pessoa acabar perdendo o seu mundo vindouro por conta de ter aderido a tudo que tem de pior, porque o local é extremamente tóxico, e a pessoa acabou aderindo àquilo, ou seja, ela vai acabar vivendo mais nesse mundo e perdendo o mundo vindouro. Então, nesse caso, o Rambam fala, corre para as montanhas, sai dessa comunidade, some desse lugar. Aqui a gente vê o Rambam falando o oposto, falando aquele que tem o mal olhado, aquele que escuta a má inclinação, aquele que tem inveja, esse justo ele vai ver uma sociedade ok, né? Que a sociedade é a pior coisa do mundo. Dá para viver ali. Tá um lugar ok. E pela e pela e pelo costume negativo, e pelo mau hábito, colocou na sua natureza olhar para o outro negativamente, tá o tempo todo procurando, sabe, coisas para olhar o outro de modo negativo, invejar o outro, e disso ele já não vai suportar ninguém. Ele ele mesmo escolher lugares desabitados para morar, a gente vai ver. No entanto, esse isolamento, segundo essa explicação, não decorre de um ideal de santidade ou de ascetismo. Ou seja, aqui não é o que a gente está explicando agora, que é algo de santidade. Ah, o lugar está todo poluído, idolatria a cada esquina, sabe? Tudo promíscuo, a coisa lá está terrível, então vou sair fora. Não. Aqui justo é do lado negativo. Não tem nada a ver com santidade. Não é que aqui ele quer correr para as montanhas por causa de santidade, porque está incomodando transgressões. É justo porque a pessoa perdeu o mérito de viver em sociedade por conta de não se refrear no que ela deveria, que é no mal olhado. Ela só olha para o que o outro tem negativamente, para o que ela mesma tem negativamente. O Yetzer Hará, que é uma inclinação, toda vez que acender ela para fazer algo negativo, ela vai se deixar levar. E o ódio pelas pessoas.
vão tirar a pessoa do mundo. No entanto, esse isolamento, segundo essa explicação, não decorre de um ideal de santidade ou de ascetismo, mas da perversidade de seus desejos e da inveja que sente dos outros. Essas características, sem dúvida, acabam levando a pessoa à morte, pois seu corpo adoece e ela morre antes do tempo. Então, o Rambam ele trouxe para um aspecto de saúde. A pessoa não vai conseguir ter saúde todo o tempo que ela estiver olhando negativamente o que ela tem, ou mesmo o que o outro tem de modo negativo, ela não vai conseguir viver bem. Ela vai ficar doente, vai adoecer. Sem contar a parte espiritual, que é a parte mais física que o Rambam se ateve. Rabbeinu Yonah. Rabi Roshua diz, o mal-olhado, isso se refere à pessoa que não se alegra com aquilo que recebeu com sua porção e olha com inveja para alguém mais rico, pensando constantemente: quando terei uma riqueza tão grande quanto a dele? Ele só olha o que falta. Verdade é que não falta nada. Tem casa, tem comida, tem esposa, tem filhos, tem cavalos, tem. Pensando naquela época, né? Uma mortinha. Vamos dizer hoje em dia, tem seu trabalho. É o melhor trabalho que dá mais dinheiro? Não. Mas você consegue fazer ele ok? Sim. As pessoas do trabalho são as melhores do mundo? Melhores do mundo, não. São as piores? Também não. Ok, pessoal bom, gente boa. Ok, sabe? Nada nem pra cá nem pra lá. E ele vai olhar a propaganda, ele vai olhar o outdoor, ele vai estar só vendo. Ou mesmo um amigo de trabalho, qualquer coisa do tipo, e ele vai estar o quê? O que eu tenho não vale. O que sim é bom é a riqueza que o outro tem. Então eu não, como se eu não tivesse nada. E esse é o perigo. Existe a coisa boa da pessoa ter ambição na vida, ambição positiva. Fala, sabe, querer algo melhor, não tem problema a pessoa ter ambição. Não tem nenhum problema. Então aqui vai ter o lado positivo, que é a ambição boa. Ele vai olhar o pessoal que tá acima dele, digamos, em estudo de Torá. Uau, olha como aquele consegue ter uma visão elevada, olha como aquele tem um entendimento. Ele estudou muito mais livros, ele estudou muito mais explicadores do que eu, então ele tem uma visão, uma explicação, um entendimento do mundo muito mais detalhado, é algo incrível. Então você vê o outro no patamar mais elevado e você está no patamar mais rebaixado, ou você vai olhar com inveja para o outro, falar mal dele, falar lachonará, e criticar e querer rebaixar o outro abaixo do seu nível, de modo artificial, ou você admirar o outro estar mais alto e você querer se elevar para estar junto com ele ou mesmo passar ele. Esse é o famoso Kinat Sofrim, que é a inveja positiva dos sábios. Sábio vê o outro bem, ele, sabe, escrevendo livros de Torá, escrevendo tudo que ele fizer dentro da sua Vodat Hashem, dentro do seu serviço a Deus, que for muito bom, o outro vai olhar e vai se inspirar, vai ser motivacional para o outro, ele vai desejar tudo de melhor para o outro, ele vai agradecer a Hashem por aquela figura gigantesca que motivou a ele mesmo, ele vai agradecer pelo status do outro e vai pedir para Hashem que o outro tenha muito mais e também vai pedir por ele para que ele consiga crescer também e virar como aquele. Então essa é a ambição positiva, financeiramente também. Ok, a pessoa quer progredir financeiramente, quer virar um profissional ainda melhor e daí por diante, pode utilizar. O ideal é utilizar isso somente no lado espiritual, que é no lado de crescimento pessoal. Mas caso ela também queira no lado material, ter um bom trabalho, fazer um bom curso, fazer uma boa faculdade, ser um bom profissional, ganhar um bom salário, tá excelente. Ninguém aqui precisa ganhar pouco, ninguém aqui precisa olhar para si mediocremente. Deve ter a vontade de ter mais. Só que, cuidado, tem que saber como utilizar. A inveja não pode tomar conta, você não pode desprezar o que você tem, você não pode olhar para o do outro como melhor, você tem que olhar para o do outro. O rabino fala uma coisa muito legal, eu escuto muitos rabinos falando essa mesma coisa nas aulas. Ele fala: se você está olhando para o carro do outro, para a casa do outro, e gostaria de ter o que o outro tem, então assim também esteja disposto a trocar tudo. Assim como o outro tem aquele carro, ele também tem aquela mulher, ele também tem aquelas doenças, ele também tem aquelas preocupações, troca tudo.
Pega as preocupações dele, pega a mulher dele, que às vezes você tem, certo? Você tem uma mulher com fiel, legal, certo? Que te estimula para as coisas que você faz, as coisas positivas, e você tem uma casa mais ou menos, só que é um lugar que você tá alegre, tá feliz com aquele local, e aí você começa a olhar muito pro outro e falar, queria muito ter o carro que aquele tem. Fala, você fica olhando pro que o outro tem, vamos trocar. Aí você vai ter o que? A mulher do outro. A mulher do outro invejosa, vive falando só besteira na cabeça dele, joga ele pra baixo por tudo, entendeu? Tá sempre botando minhoca na cabeça dele, bom de besteira. Ah, poxa, não, se for assim, o carro já não vale. Então começa a admirar o que Deus te deu. Não fica só olhando pro que o outro tem. Tá, o outro tem o carro bom, a casa boa, status e ele é o CEO de uma empresa. Em compensação, ele tem uma doença grave. Ele tá ali impossibilitado, incapaz de várias coisas que você não sabe. Certo? Então ele sofre com dores que você não gostaria, que tudo que ele tem não vale as dores que ele sofre. Isso daí eu escutei muito em aulas. O Rav fala: se você pensa em querer o que o outro tem, troca tudo. Troca a esposa também, troca tudo que o outro tem, igualzinho que o outro tem. Não, não, aí eu já não quero. Então, ótimo. É isso que você. É desse jeito que você tem que entender. Olha o que você tem, e isso é o que está propício para você cumprir a sua missão na Terra. Com essa atitude, causa mal a si mesma e também ao próximo, conforme disseram os estudiosos da natureza. Então aqui é interessante que o Rabbeinu Yonah, ele traz esses estudiosos da natureza, que na época dele eram quem? Eram esses pesquisadores, esses que estudavam anatomia humana e com os meios com os meios de pesquisa da época. Então é como se ele estivesse trazendo um testemunho de um artigo científico para expandir o entendimento da Mishnah. Com essa atitude, causa mal a si mesma e também ao próximo, conforme disseram os estudiosos da natureza, a partir daquilo que pertence ao outro. Sobe uma espécie de influência produzida por esse pensamento que acaba queimando e prejudicando as coisas para as quais a pessoa dirige seu olhar. Então, aqui ele trouxe o entendimento da época de estudiosos da natureza, que é através disso que o outro só olha para o que o outro tem de modo negativo, ele vai produzir uma influência desse pensamento que através de seus olhos ele vai acabar o quê? Prejudicando e queimando as coisas do outro. Esse mal também queima por dentro aquele que sente inveja. Esse mal também queima por dentro aquele que sente inveja. Ou seja, não só que ele vai queimar o outro, como por dentro ele mesmo vai se queimar. Como deseja coisas que não estão ao seu alcance e não possui meios para realizar esse desejo. Então ele vai ver o outro andando num carro bonzão e ele está de bicicleta. Ele não tem nem meio para conseguir, para conquistar aquilo que o outro tem. Ele não tem uma herança gorda, ele não tem um investimento que a qualquer momento pode explodir e dar para ele a possibilidade de comprar, ou, sabe, olhar para o que o outro tem, seja o que for, olhar para a sabedoria do outro, para o conhecimento, para a inteligência, falar, uau, olha aquele grande médico, ele consegue explicar tudo, ele consegue entender exames de um jeito, sabe, que ele consegue muito dinheiro com isso, ele é cirurgião, ele... Calma, e você? Ah, eu, ok, terminei a faculdade, consigo executar na minha área, mas nem perto daquele lá que é o gênio. Pô, por que que Deus não me fez igual a ele, inteligente? Por que que Deus não me fez então com outra aparência física? Por que que Deus me fez com essas condições físicas e de inteligência? Calma, você está invejando algo que nem possibilidade você tem de conquistar? Que você quer o quê? Nascer de novo? São coisas impossíveis. O que que você está com a cabeça nisso? Então, esse mal também queima por dentro aquele que sente inveja, como deseja coisas que não estão ao seu alcance e não possui meios para realizar esse desejo. Então, ele consegue, a má inclinação consegue jogar dentro dele esse desejo e ele acaba que se deixa levar por isso e que vira uma natureza dele desejar algo que ele não vai alcançar nunca ele não vai ter meios para alcançar aquilo. Ou seja, ele está frito. Ele está frito.
O próprio pensamento prejudica o seu corpo. Então, só dele pensar que ele nunca vai ter tal e tal coisa que a propaganda botou na mente dele, destruiu a vida dele. E aí depois o pessoal vem perguntar: por que não existia depressão antigamente? Por que não existia? Porque o pessoal não ficava vendo o que o outro tem. Ele poderia até mesmo ver. Só que com a propaganda hoje em dia, tem lá propaganda de comida. Poxa, eu queria aquele sanduíche, eu queria aquela carne, eu queria. Tudo bem, isso não é tão caro a ponto da pessoa não poder comer. Mas a pessoa não pode ficar toda hora comprando tudo, né? E quantas coisas aparecem na propaganda que a pessoa não tem possibilidade? Ou às vezes ela tem possibilidade, só que são tantas opções que ela não consegue ter tudo. Então ela vai viver como? Infelizmente, caindo em tristeza, caindo em depressão, caindo em melancolia, como o Rambam me ensinou. E lembrando que a época do Rambam não tinha outdoor, não tinha propaganda à mão de todas as pessoas. Hoje você vai assistir um vídeo, você clicou no vídeo para assistir, seja em qual plataforma for da internet, vai pular uma propaganda te acendendo para algo que você não precisa. E aí, dependendo do seu relacionamento com aquilo, você vê aquilo e realmente fala: caramba, a propaganda tá certa. Eu preciso ter esse item oferecido. E se você não comprar o item, entendeu? Aquilo vai fazendo tarefas na mente não fechadas. É como você abrir o gerenciador de tarefas do computador, você vê muito processo. A coisa não tá ali. Você precisa finalizar o processo, você não pode deixar aquilo aberto. Tem que colocar no seu coração, sai propaganda, sai daqui, eu não quero te ver. Não quero, não importa, isso que tá aparecendo aqui, pra mim não tem relevância. Você anula no seu coração aquilo, anula. Fala, isso aqui é porcaria, isso aqui é besteira, isso aqui não me interessa. Então, assim, você consegue anular. Agora, se você meio que se deixou levar e depois começou o vídeo, aí você se deixou levar por outra coisa, começa a ficar um monte de coisa mal resolvida, um monte de coisa não fechada dentro. E isso não é saudável. Então, por isso é tão importante essa plataforma que eu fiz da Evo, para que vocês tenham a possibilidade de estar no ambiente zero propaganda, zero recomendação do YouTube. Mas no final das contas, quando vocês estiverem em qualquer tipo de plataforma da internet, vai ter lá propaganda, seja onde for, no artigo de texto, no vídeo, numa foto, onde for, vai ter propaganda. Seu ânimo se torna abatido, sua vida se encurta e, por fim, isso o retira do mundo. Esse é o significado de mal olhado mencionado por Rabi Yehoshua. Uma prova para essa explicação está no fato de que nesta Mishnah foi utilizada a expressão olho mal, da forma masculina, indicando aquele que olha de maneira maldosa. Anteriormente, porém, foi utilizada a expressão olhar negativo, tem Ain Ra'a e Ain Hara. Na forma feminina, cujo significado é a característica da avareza, e não conforme explicaram alguns comentaristas. E a má inclinação e o ódio às pessoas. Essas expressões devem ser entendidas em seu sentido simples. Todas essas características retiram a pessoa do mundo. Esse foi um estudo exclusivo que no final eu resolvi colocar aberto para os senhores terem noção do que é o poder da ética dos pais. Tantas e tantas Mishnayot que vêm fazer análises do mundo de modo tão específico e nos trazendo dicas, nos trazendo recomendações tão essenciais para a nossa vida na Terra, que eu resolvi deixar aqui aberto esse gostinho do que é o Porquê Avot. Espero que vocês gostem e cliquem aqui embaixo e possam assistir o conteúdo na íntegra, dando suporte na produção de conteúdo para a Sabedoria da Torá. Eu recomendo muito mais do que se tornar membro no YouTube, sim, entrar na plataforma fechada na Evo, por um valor ainda mais barato do que a inscrição do YouTube, como dito dentro do vídeo, sem anúncio, sem propaganda, conteúdo 100% limpo, com barra de progressão, tudo separado por módulos, tanto os vídeos abertos quanto os fechados. Lá, um jeito muito mais fácil, muito mais confortável de estudar, sem todo tipo de poluição visual. Tudo de bom e nos vemos lá.